Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pela cobertura do setor de energia elétrica, saneamento e petróleo e gás. Hoje a gente vai falar sobre uma notícia recente aí que está brotando nos jornais, que é o possível desinvestimento da Eletrobras de sua participação na ISA-CETEP, também conhecida como Transmissão Paulista. Então não se esqueça de deixar seu like, seu comentário aqui no vídeo e se tiverem perguntas, mandem aqui embaixo que responderemos para vocês. Agora é só puxar a vinheta. Então hoje o vídeo, mais uma vez, ele vai ser bem curtinho e valendo lembrar que se trata ainda de um rumor, né? A gente ainda não tem nada decidido. Mas como o mercado já tenta sempre antecipar isso, a gente já tenta trazer aqui algum feeling, né? Algum sentimento em relação às informações que a gente tem preliminarmente, né? Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: quem leu o nosso update da tese de Eletrobras ali de uma maneira mais cuidadosa, vai perceber que parte das operações, dos ativos da Eletrobras, diz respeito a participações minoritárias que ela tem em diversas empresas do setor. Tá? E aquela fatia mais relevante, né, a empresa mais relevante que ela tem, é 35% da ISA-CETEP, também conhecida como Transmissão Paulista TRPL4. E a notícia que saiu ao longo dessa semana diz respeito à possibilidade da Eletrobras vender, né, essa participação, desinvestir dessa participação. A primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: a gente ainda não sabe qual vai ser o formato desse desinvestimento. Tá? Pode ser um block trade, né, quando todo o lote ele é vendido de uma só vez, pode ser via leilão, né, em que os minoritários vão comprando ali aos poucos. Mas assim, isso tem algumas implicações, né, que eu acho que eu vou tentar trazer aqui para vocês. Primeiramente, eu acho isso positivo para a Eletrobras. Tá? E por que eu acho isso positivo para a Eletrobras? Antes de mais nada, vamos dar uma olhada aqui nas participações que as empresas têm, né? Eu fiz aqui essa tabela, dentro do capital da ISA-CETEP. Então esse aqui eu acho que está mais fácil de entender. A ISA-CETEP, ela tem a fatia econômica, né, é de 35,8% da empresa, e da Eletrobras ela tem 35,7% da empresa, né, em termos de número de ações. Só que, olha que interessante, o grupo ISA, né, que é o grupo colombiano, ele tem 89,5% das ordinárias, das ações ordinárias. Então a primeira conclusão que a gente chega aqui é o seguinte: se a Eletrobras vender as ações que ela tem, né, 100% das suas ações ordinárias e 100% das suas ações preferenciais, né, ou seja, os quase 35%, quase 36% da fatia que ela tem na empresa, isso não muda em termos fundamentais a operação da Transmissão Paulista. Afinal de contas, ela tem um controlador bem definido, vai continuar sendo um controlador bem definido, tá? Porque ele tem mais de 50% das ações ordinárias, as ações ordinárias é que detêm um controle. Então, assim, eu acho que no final do dia, a Transmissão Paulista, como a gente conhece hoje, não deve mudar muito. Tá? Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. E um outro ponto que você tem que entender em relação às ações da ISA-CETEP é que, a depender de como vai ser esse processo de desinvestimento, pode ser que isso venha a pressionar as cotações da empresa, né? Isso é normal, sempre que uma empresa vai anunciar um block trade, para o block trade sair, às vezes ela tem que vender um pouquinho mais barato, enfim, tem coisas assim desse tipo que é importante vocês entenderem. Por quê? Porque muito possivelmente, à medida que esse tema for evoluindo, e caso ele evolua de fato, as cotações das ações da Transmissão Paulista elas vão ficar sob pressão. Como eu comentei anteriormente, eu acho que esse evento não muda a empresa em termos fundamentais de maneira alguma. Mas, é, ou seja, se ela não muda em termos fundamentais e a gente vai passar aí eventualmente por alguma pressão na cotação das ações, eu acho que essa pressão ela deve ser encarada até como uma oportunidade, tá? Então, assim, se você não tem a Transmissão Paulista ainda, saiba que a gente tem recomendação de compra por papel. Então, assim, depender de como esse assunto evoluir e de como as cotações vão permanecer, eu encaro isso muito mais como uma oportunidade, tá? Ainda que as cotações fiquem sob pressão. Inclusive, desde que saiu essa notícia, eventualmente até o setor chegou a subir, a ação caiu um pouco, então ela vai ficar com uma movimentação meio esquisita assim, para os próximos
até isso se resolver, tá? Então essa é a minha leitura. Em relação à Isacetep, é isso que eu tenho para falar. Mas vamos falar sobre a Eletrobras. O que que acontece? A Eletrobras, ela é uma empresa muito grande, com muitas participações e com muitas subsidiárias, né? Não bastando ter aquelas subsidiárias 100% consolidadas, né? Chesf, Furnas, Eletronorte, Eletrosul. Dentro desse grande esqueleto, ela tem não, ela tem ali esse grupo, esse stake de equities, né? De participações minoritárias em diversas empresas. E qual é o problema, assim, de você ter uma participação minoritária em uma empresa, principalmente quando o case é razoavelmente maduro? É muito difícil o mercado saber precificar isso corretamente. Então, e também é importante mencionar que quando você tem uma participação minoritária de uma empresa que já está, principalmente quando ela já está de pé, você perde a habilidade de usar aquele ativo como de maneira interessante para você. Então, por exemplo, vamos supor que a Eletrobras controlasse a transmissão paulista. Ela podia fazer um investimento, poderia fazer uma fusão, poderia fazer, sei lá, aquisições de ativos diversos de maneira alinhada com o pensamento da Eletrobras, do que ela julga mais relevante. Como ela não tem um controle daquela participação, o negócio fica ali meio que existindo e dependendo de um controle que não é seu. Então, para uma empresa do tamanho da Eletrobras, ter um ativo ali que está ali só existindo e sem estar integrado à estratégia geral da empresa, a decisão pelo desinvestimento não é algo que eu vejo com maus olhos, né? Afinal de contas, quando você vende aquele ativo, você monetiza ele, né? Pelo preço que ele deveria ser de fato, né? O preço que no caso vai sair ali a operação mais adiante. Então, então assim, quando a gente pega esses quase 36% que a Eletrobras tem e considera aí o valor de mercado da empresa hoje, a gente está falando de quase 6 bilhões de reais, né, a serem levantados nessa operação. Claro, a depender de como o mercado vai andar ali nos próximos dias. Mas olha só, aí a gente faz esse exercício, por que que acontece com o endividamento da Eletrobras caso a empresa levante esse 6 bi, né? Eu acho que a dívida consolidada, evidentemente, ela deve cair, né? Então, assim, ela deve passar a ter aí uma dívida até o final do ano de 31, dívida líquida, né? De 31 bilhões de reais, com um endividamento de 1,5 vezes dívida líquida EBITDA, versus 37 bilhões de reais e uma dívida líquida de 1,8 no cenário básico. E qual é o meu ponto aqui? A Eletrobras, se ela resolver distribuir todo esse recurso como dividendo, a gente está falando de um dividend yield aí adicional de pelo menos 7%, né, em dividendos extraordinários, o que é um dividendo bem interessante. E a gente vê uma empresa com endividamento sob controle, com medidas de eficiência ganhando tração, ausência de projetos relevantes e um acionista relevante do bloco de controle faminto por recursos, né, que é o caso do governo federal. Então, um dividendozinho a mais, assim, acho que seria muito bem-vindo, né, para além do dividendo recorrente que a empresa tem. Né? Então, assim, uma empresa elétrica com endividamento de 1,5, até mesmo do próprio 1,8, ela tem muito espaço para pagar dividendo, até porque, como eu comentei anteriormente, não existe nenhuma hidrelétrica gigantesca sendo desenvolvida agora no setor, né? Muito pelo contrário, quem acompanha meus relatórios vai saber que a gente está em um momento de sobreoferta. Então é isso, eu dei uma rendida aí, acho que para transmissão paulista não deve mudar muita coisa, entretanto, essa pressão vendedora pode abrir uma janela de oportunidade, enquanto que para a Eletrobras, né, ela vai usar esses recursos para reduzir dívida, mas também ela vai ficar com endividamento tão baixo que faz todo sentido que ela pegue esses recursos e distribua tudo como dividendos, tá? Para além do dividendo que ela deve pagar, considerando seus resultados operacionais. E eu acho que o governo federal vai ficar muito feliz com esses recursos a serem recebidos. Então é isso, eu espero que tenha ajudado e até a próxima.